Eu queria continuar falando com vocês hoje sobre aspectos da fé e como a gente desenvolve a nossa fé. Mas antes de você ler a Bíblia, eu queria que você somente abrisse, depois nós vamos ler. Abra sua Bíblia comigo aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 5, eu vou ler do versículo 18 até o verso de número 20. Aliás, vamos partir para a leitura, vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente ler Lucas 5, do verso 18 até o verso de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 17. Lucas 18, do 17 ao 20. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus pela sua palavra, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós oramos agora para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para que possamos receber a revelação da tua palavra e colocar em prática, não apenas como ouvintes, mas como praticantes da tua palavra. Obrigado, Deus, por esta igreja. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos em teu nome. Espírito Santo, faz como tu queres nessa noite. Seja glorificado o teu nome, desde agora e para sempre. Aquele que crer diz: levante a sua Bíblia e declare assim comigo: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, autoridade máxima do universo e na minha vida. Eu agora serei ensinado nesse livro. A minha mente está alerta e o meu coração está aberto, e eu jamais serei o mesmo, pelo poder transformador da palavra de Deus. Amém? Senta um pouquinho. Eu quero falar com vocês em cima desse texto sobre aspectos da fé. Pedir ao pessoal lá da mídia, se puder deixar aquele versículo lá na tela, por favor. Eu estava hoje vendo um pedaço de uma ministração do pastor Luciano Subirá, há muitos anos atrás, onde ele estava falando sobre criação de filhos, como que essa geração, muitas vezes, a gente fala que essa geração é isso, a geração é aquilo, e a gente tem lançado palavras que não poderíamos lançar sobre os jovens e adolescentes. Uma das coisas que a gente diz é que, os meninos de hoje, esses jovens são muito mimados. E se os jovens de hoje são mimados, a pergunta é: quem mimou? Então, se os jovens estão mimados, quem mimou foi a geração anterior. Somos nós que mimamos os jovens que estão aí. Então, nós erramos e falhamos ao ensinar os princípios da palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos a viverem a palavra de Deus. E aí, o pastor Luciano estava dando exemplo de como ele fez e algumas coisas que ele fez para ensinar o seu filho. Então, ele viu que o filho já tinha responsabilidades e queria se casar novo e foi estudar numa escola nos Estados Unidos, porque ele ganhou uma bolsa de estudos, mas ele tinha despesas, é tudo muito caro, em dólar. Então,
o pai resolveu treinar o filho sobre orçamento, sobre como ter um orçamento, sobre como não gastar além do que administrar um orçamento. E o pastor Luciano teve essa conversa com o filho e falou: mas para isso, você tem certeza que eu posso te treinar para ser homem? Pode, pai. Aí o pai falou: olha, vai doer, mas se você quer, digamos assim, aprender, eu vou ter que te ensinar. E o filho fez um acordo com o pai. E lá o filho foi estar nos Estados Unidos. No primeiro mês o pai mandou aquele valor que ele precisava para se manter. E, obviamente, ele recebia mais uma ajuda de algumas pessoas que ajudavam ele. Mas quando foi no terceiro mês, o negócio acabou, faltando 3 dias para ele receber novamente a ajuda de custo do pai. E o filho liga para o pai com aquela história de que, sabe, pai, já começando uma história para poder pedir uma antecipação. Mas o pastor Luciano, sabiamente, como estava treinando o filho para ser homem, falou para o filho: pai, só faltam 3 dias, eu queria que o senhor, se pudesse, adiantasse, porque eu estou sem nada, não tem nem o que comer. E o pai falou: olha, como eu dei uma palavra e estou te treinando para ser homem, eu não vou poder voltar atrás. Então vou te devolver a mesma palavra, só falta 3 dias. Aguenta 3 dias. Pai, eu vou fazer o quê? Não tenho o que comer. Jejua. Então começa a jejuar. E o menino teve que fazer jejum realmente de 3 dias. Depois de 3 dias o pai enviou e ele teve que ficar 3 dias jejuando. E isso não aconteceu uma só vez, aconteceu mais de uma vez. Só que teve um dia que o jovem estava lá orando no seminário, e ele falou: Deus, eu estou cansado de fazer esse jejum a pulso, obrigatório. Eu quero fazer jejum. Hoje eu sei que eu estou jejuando, porque eu estou sem um recurso. Mas aí o pai deu uma outra lição para o filho, e falou assim: filho, eu quero que você aprenda agora a confiar na provisão de Deus. Eu sou pastor, você já viu a provisão de Deus na minha casa, na minha família? E o filho falou: claro, pai, eu já vi muitas vezes Deus suprir, Deus prover nas nossas vidas. Então o pastor Luciano falou para o seu filho: olha, agora eu quero que você aprenda por você mesmo. Vá orar e vai pedir a Deus. Então ele orou, pediu a Deus, estava ali, naquele momento de jejum e de oração na escola, não tinha como comprar algo para se manter. E de repente, quando ele pega a fila, o Espírito Santo fala para ele: levante agora da oração e vá para a fila do refeitório. Quando ele estava em pé na fila do refeitório, o aluno que estava na frente dele se virou: Deus falou comigo que é para poder, o que você quiser hoje aqui é por minha conta, eu tenho que pagar. Ele ficou sem graça e falou: não precisa, eu quero só um café. E o rapaz só da frente falou: não é só um café. Você não veio aqui só para tomar um café, você também vai precisar pegar mais alguma coisa, pega o que você quiser. E ele fez a refeição do que ele precisava e Deus proveu naquele momento o que Deus tinha falado em oração. Provisão de fé na vida de quem está sendo exercitado. Eu contei essa história para ilustrar para vocês que, como eu tenho falado sobre fé, eu queria conversar mais um pouco com vocês hoje, continuando o que eu falei domingo passado sobre aspectos da fé. E o que me chamou a atenção nesse texto que nós lemos, onde o paralítico foi descido numa maca exatamente onde Jesus estava pregando, e não havia como os amigos levarem aquele doente, aquele paralítico até Jesus. A Bíblia diz que eles, subindo no telhado, fizeram um buraco e desceram numa maca o amigo paralítico bem no meio da sala onde Jesus estava pregando e havia multidão. Essa é uma atitude de fé. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia vai falar sobre Jesus no que está no verso 20 aí no telão para você ver. Diz assim, vendo a fé que eles tinham. Vamos repetir, vou contar até 3 e você fala aquilo ali. Vamos lá, 1, 2, 3. Olha para mim aqui. Como é que você consegue ver fé? Você já conseguiu ver fé? Por que está escrito que Jesus viu e percebeu a fé que eles tinham? Outra passagem na Bíblia, no livro de Atos, não me recordo a passagem exata, o capítulo, mas Paulo estava pregando e havia um certo homem paralítico. Enquanto Paulo pregava, a Bíblia fala que, e vendo Paulo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo declarou: levanta e seja curado em nome de Jesus, e o homem foi curado. A fé, ela é perceptível, guardem isso. A fé, ela gera ações e atitudes que comprovam de que aquela pessoa tem fé. E como eu falei no domingo passado, a fé, ela é como músculos, ela precisa ser desenvolvida. Às vezes nós precisamos estar em situações como aquela que o filho do pastor passou, onde ele está sendo testado pelo pai, ou treinado pelo pai, para vir a provisão de Deus na vida dele. Então, às vezes, quando você está passando por um momento na sua vida, talvez essa semana, ou por um desafio, Deus talvez está querendo treinar você para exercitar a sua fé.
Mas se você não estiver ligado e conectado no mundo espiritual, você pode perder essa oportunidade e ao invés de exercitar a sua fé, você pode murmurar e perder a bênção. Você pode reclamar e perder a bênção. Você pode ir tomar emprestado sem Deus ter te mandado e se endividar ao invés de você ter orado e ter agido por fé. Você pode ter entrado em uma medicação que pode deixar você viciado para o resto da vida, ao invés de você ter orado e perguntado a Deus como que você deveria proceder e exercitar a sua fé. Então nós precisamos praticar a fé. E eu quero dizer para vocês, queridos, sobre fé, de que é muito fácil, preste atenção, é muito fácil você se tornar um crente passivo na fé. É muito fácil você passar os anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e a gente estufar o peito para dizer, mas eu já tenho 20 anos de crente, 30 anos de crente. Isso não quer dizer absolutamente nada para o diabo. Porque nós estamos lidando com o reino espiritual que não fica velho, que não envelhece e que não existe tempo. Nós estamos lidando com guerras espirituais e a nossa luta não é contra a carne. Então, com o passar do tempo, é muito mais fácil você se tornar uma pessoa passível. Como é que o crente vai se tornando passivo na fé? Ah, pastor, isso é assim mesmo. Ah, não, isso aí deixa para lá. Ah, não, isso aí é radical demais, é radicalismo demais. É muito mais fácil, com o passar do tempo, a gente aceitar a vida e as coisas como elas são, porque os crentes mais maduros, eles já apanharam tanto, já passaram tantas coisas na vida, sem exercitarem a sua fé, que para eles se tornou mais fácil entregar os pontos e muitas vezes ficar de cá de braço cruzado, culpando o diabo, culpando o pastor, culpando a igreja, culpando todo mundo. Porque é muito mais fácil a gente não exercitar a nossa fé. Porque Deus quer que você saia do barco, mas você não quer sair do conforto do barco. Você prefere estar dentro do barco, dentro da congregação, com os demais irmãos, dando glória a Deus e aleluia, mas você não quer sair do barco para andar sobre as águas, para correr o risco de descer e ser afogado e Jesus ter que te salvar. Nós precisamos aprender a viver pela fé e a exercitar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e o diabo ele faz de tudo para tentar roubar a fé do crente. Você percebe que o diabo ele trabalha 24 horas para atacar, para roubar, para matar e para destruir. Mas o diabo, se ele atacar a tua saúde, mas você é um homem, uma mulher cheia de fé, você se levanta na autoridade do nome de Jesus, cheio de fé e declara, eu já fui curado em Cristo Jesus, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. E não tem diabo que resista a um homem com fé. O diabo pode atacar as suas finanças, mas se ele ataca as finanças do crente, mas o crente cheio de fé, declara Filipenses 4, que vai dizer, o meu Senhor supre todas as minhas necessidades pelas suas riquezas em Cristo Jesus. E ele declara a palavra de Deus e o diabo vai embora. Não estou te falando que é uma oração mágica, automática, não. Estou falando que o diabo vem e você volta para ele com a palavra pela fé. Tu não disse que é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão, tu não está com fome, não é necessidade? Para trás de mim, Satanás, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem está entendendo o mistério, diga amém. O diabo vai fazer de tudo para atacar você, só que se ele vem na saúde, você tem fé. Se ele vem nas finanças, você tem fé e combate ele na palavra. Se ele vem no casamento, nas finanças, nos filhos, você é um homem cheio de fé. Agora, quando o diabo ataca a sua fé, aí você não tem mais força para lutar. Aí agora talvez a saída é mudar de igreja. Porque talvez na outra igreja eu consiga resolver. E você está entendendo que o problema não é mudar de igreja? O problema não está nos irmãos nem no seu vizinho? Fala comigo assim, 90% dos problemas que eu enfrento, a culpa é minha. Nós que temos que nos posicionar. E como eu falei domingo passado, Jesus já te entregou a cidade de Jericó. Mas cabe a você conquistar aquilo que Deus já te deu. Na cidade que Deus te deu, nas promessas de Deus para a sua vida, nas tuas finanças, no teu casamento, no teu ministério, na tua saúde, nos teus negócios, Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário, como ele falou com Josué, já te entreguei Jericó, eu já te dei, já está nas suas mãos, mas tem gigante, você precisa se levantar pela fé para tomar posse e conquistar. E o que mais você precisa fazer é viver uma vida de fé e uma confissão de fé com a sua boca, para que o mundo espiritual veja, olha o que está no texto, que você tem fé. Vendo Jesus que eles tinham fé.
Então tem pessoas que estão dizendo que são cristãs, frequentam certas igrejas, são religiosas, mas você tem se enfraquecido na fé. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para declarar em nome de Jesus a sua fé sendo renovada, restaurada, polida, cuidada e tratada pelo poder do Espírito Santo, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e essa palavra está gerando fé no seu coração nessa noite. Quem crê, diga amém. A fé, você não pode deixar o diabo atacar a sua fé. Guarde aquilo que Deus te deu. Guarde a sua fé, porque é muito mais fácil a gente parar de usar a fé, a gente deixar de usar e se tornar pessoa pacífica. Pois é, pastor, é isso mesmo. Eu ando numa luta, numa prova, num deserto que não sai nunca, que não termina, que não muda, porque você não aprendeu a exercitar a sua fé. É muito mais fácil a gente desistir. E a gente vai descobrir que mais para frente, no versículo 24 e 25 do texto, Jesus falou para o paralítico: pegue a sua cama e vá para casa. Jesus falou para o paralítico: pegue a sua maca e vá para casa. Obviamente, depois que ele já tinha tratado, eu não vou entrar no texto, para tratar do que Jesus ensinou aos fariseus e aos religiosos sobre perdoados estão os teus pecados. Não vou entrar nessa questão. Eu vou entrar na fé do paralítico, que teve fé, primeiro para confiar nos amigos. Imagina a fé para descer com 4 amigos em cima de um telhado, em cima da carro. Tem um monte de gente aqui que eu já perdi a fé só de deixar. Rapaz, tu vai me descer aqui pendurado num lençol, me subir num telhado para descer. Então pense num cabo de fé, foi aquele paralítico. Primeiro para deixar 4 homens carregar ele e descer por um buraco. Era um homem de fé, sim ou não? Para descer por um buraco na frente da casa. E talvez o medo e o receio da retaliação. O que é que Jesus poderia dizer? Rapaz, eu estou pregando, você não está vendo? Eu estou no meio de uma ministração. Eu estou no meio de uma conferência. Você está me interrompendo, fazer um buraco e estragar o telhado da casa do amigo. O cara já me cedeu a casa aqui, gentilmente, vocês fizeram um buraco no telhado. Os caras não pensaram em nada, porque o coração deles só tinha uma coisa: fé de que seriam curados por Jesus. Tem alguém aqui que tem fé e crê que Deus é poderoso para fazer? E a Bíblia fala que Jesus viu a fé deles. Fala comigo, Jesus viu. Jesus viu. Jesus viu a fé deles. Jesus vê a tua fé. Jesus vê a tua disposição de abrir a Bíblia e ler com fé, crendo que Jesus restaurou a tua casa, o teu casamento, a tua família, os teus negócios. Jesus vê a tua disposição em buscar, em orar, em ler a Bíblia e se encher dele, em vir para a igreja, em ser o primeiro a chegar e o último a sair. Jesus vê e observa tudo o que você faz, como ele observava aquela viúva pobre que vinha à frente no gasofilácio. Fala comigo, Jesus vê. Jesus vê. E a Bíblia fala que Jesus falou: pega a tua maca e vai para casa. Agora vamos trazer para os crentes modernos de hoje, que muitas vezes não estão alimentados de Bíblia, crentes que não estão alimentados de ler as Escrituras para se encher de fé, crentes que não estão alimentados na oração e no jejum, mas que estão muito bem alimentados somente de vídeos do YouTube. Talvez se fossem esses crentes alimentados somente de ministrações do YouTube, mas sem ter uma vida de fé realmente testada na realidade, Jesus ia dizer para você: pega a tua maca e vai para casa. Ou seja, vai para casa que esse teu problema já foi resolvido. Mas se esses crentes muitas vezes que não estão cheios de Deus, talvez eles dizem: Jesus, espera aí, como é que o Senhor me manda ir para casa se eu sou paralítico? Como é que o Senhor manda eu ir para casa se o Senhor nem fez uma oração por mim ainda? O Senhor nem orou ainda e já me mandou ir para casa? Iriam vir talvez com questionamentos ou dúvidas teológicas. Não, o cara estava lá, no chão, paralítico, desceu pelo telhado, estava lá, e mesmo ele sentado no chão lá, em cima de uma esteira, de uma maca, Jesus falou: levante, pegue a sua maca e vá para casa. E a Bíblia diz que o homem agiu em cima da palavra de Jesus. Fala comigo assim: o homem agiu em cima da palavra. No momento em que o homem teve fé de que ele já tinha sido curado, ele se levantou e o milagre aconteceu depois que ele agiu. Deus tem uma palavra para você nessa noite, e a palavra é: se levante, porque eu já te dei vitória, eu já conquistei para você nessa área da sua vida, eu já abri essa porta para a tua vida, eu já declarei bênção na tua casa, na tua família, eu já restaurei teu casamento e a tua saúde. Jesus está dizendo: eu morri por você naquela cruz para levar as tuas doenças, então se levante agora e vá para casa cheio de fé, porque eu já te entreguei essa vitória, diz o Senhor. Atitude de fé. Você precisa crer e ter uma atitude de pessoas que creem no que Deus está fazendo, o que Deus falou que vai agir. No momento em que aquele homem agiu,
No momento em que ele agiu, o milagre aconteceu. Então a palavra de Deus, irmãos, no momento que ela é enviada na sua vida, no momento que nós estamos aqui ministrando e pegando a palavra de Deus, às vezes aqui do púlpito, do altar, Deus usa o ministro, o pregador, quem quer que ele seja, e sai uma palavra. No momento que aquela palavra entra em seu coração como flecha, vem como algo que queima, algo que arde, você sabe que foi Deus que falou para você, algo saltou no seu peito, aquela é uma palavra rema, naquele momento você recebe pela fé, e você fala, eu creio em nome de Jesus, e você volta para sua casa crendo naquela palavra que Deus liberou no seu coração. Mas se você não vigiar, no momento que você passa, às vezes antes mesmo de terminar o culto, o diabo já está em cima, lançando dúvidas. Mas talvez não foi para mim. Talvez essa palavra foi para a pessoa que está do teu lado. E deixa eu te dizer uma coisa. E desde quando o poder de Deus é limitado? Se foi para a pessoa que estava do teu lado, pega carona e pega para tu também. Serve para tu também. Eu já vi ministrações sobre isso, irmãos. Deus é um Deus poderoso. Às vezes existem palavras de sabedoria, palavras de conhecimento no culto, que a gente quer limitar o agir de Deus. Às vezes Deus usa o pregador e o pastor levanta e aponta para alguém, você aí, fulano de tal, alguém aí de camisa azul, de camisa amarela, levanta, Deus está me dizendo que você tem uma dor de cabeça que já não passa há tantos dias, mas ele declara que Deus agora está enviando uma cura sobre a sua vida, e Deus aponta alguém, mas só que do lado de cá tem outra pessoa que está na mesma situação, e a pessoa que está do lado de cá na mesma situação, ela não levanta e não recebe a bênção, porque ela acha que o poder de Deus é só para curar o que está cá. Mas se tiver um homem ou uma mulher cheio de fé, que crê que Deus manda para lá e que a palavra de Deus é como espada que corta para tudo que é lado, mesmo Deus liberando para alguém do lado de cá, você se levanta lá e recebe pela cura, você recebe a vitória lá também. Porque isso é fé. E às vezes nós queremos limitar o agir de Deus e a forma como Deus vai agir. No momento que a palavra é liberada, o poder de Deus vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então você, querido, você, querida, declare sobre a sua vida Filipenses 4,19. Você que está precisando de uma mudança, aquilo que eu ensinei vocês domingo passado. Uma mudança na vida financeira. Você se torna um homem, uma mulher fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Mas você declara todos os dias na sua vida. Você declara todos os dias ao acordar que o Senhor Deus, Ele irá suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Declare o poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Declare que Deus irá suprir todas as suas necessidades em nome de Jesus. Esse é o momento da gente ter fé. Eu tive uma experiência legal com fé com a minha família, agora nesse período de férias, porque nós estávamos lá nos Estados Unidos, no estado extremamente no sul do Texas, onde já faz fronteira ali com o México, algumas horas de carro, a gente já está chegando no México, e é uma região que não costuma nevar. E para mim, que já tinha vivido a experiência, eu queria muito essa experiência, né, para minha esposa, para minhas filhas, e nós planejamos ir para a casa de um amigo que mora no norte, lá em cima, já perto do Canadá, que é um estado depois de Nova York, chamado Connecticut, um estado bem pequenininho. Um amigo mora lá e falou, não, Davi, vem para cá, quero que você passe os dias aqui, há muito tempo que a gente não se vê, e a gente estava planejando para ir para lá. E lá é um estado que neva todo dia, neva toda hora, é neve de manhã, de tarde, de noite, no inverno, em dezembro, é muita neve. E eu falei, eu vou me esforçar para estar lá, porque vai ser uma experiência marcante para minhas filhas, para minha esposa, algo em família. Mas depois as coisas aconteceram de uma forma diferente, e nós não pudemos ir para lá. Ficamos no estado do Texas, na cidade onde eu estava, e de repente houve uma mudança, e foi anunciado, que eles são muito organizados com a meteorologia, previsão de 60, não sei quanto foi, por cento de chance de nevar quinta-feira da semana que vem. E eu liguei para o irmão e falei, e aí, quando dá essa porcentagem, qual é a chance? Ele falou, rapaz, a chance é grande de nevar. Quando foi os dias se passando, só foi aumentando a possibilidade, a ponto de chegar a 90% de chance. E mais, foi anunciado de que mudou completamente o clima e que a nevasca que ia cair lá no estado do Texas, bem no lugar onde eu estava, já não acontecia nos últimos 100 anos. E de repente a gente está lá em casa, eu só aguardando, esperei outra coisa. É tão impressionante que até a hora é marcada. Vai nevar quinta-feira, eu não lembro qual foi a hora que estava marcado, se foi para 6 da manhã. 6 da manhã, às vezes bota até um minuto, começa a nevar. Eu falei, não é possível, véio, que esses caras vão acertar isso. E fica no celular, no aplicativo, você abre no celular, está lá. 6 da manhã, todo mundo dormindo, eu acordei. Quando eu acordei, na verdade, eu já tinha acordado mais cedo, eu estava na oração. Só que quando eu olhei, eu abri a janela no horário. Quando eu olhei o relógio, já tinha dado o relógio. Quando eu olhei, exatamente já tinha passado um pouquinho, estavam aqueles floquinhos, as coisas mais lindas descendo.
E eu falei, Deus, chamei todo mundo, acordei, prepara tudo, bota casaco, nós vamos todo mundo para fora agora curtir a neve, ver aquela coisa linda. E foi algo impressionante como Deus falou comigo e falou para minha esposa e para as minhas filhas. Deus deu uma demonstração de carinho falando assim, olha, eu estou aqui honrando a fé que você teve. Porque depois eu descobri que eu liguei para o meu amigo lá de Canérica e perguntei para ele, Marinho, como é que está a neve aí? Ele falou, rapaz, impressionante, nos últimos 100 anos, nunca ficou sem nevar aqui em dezembro, e agora, até agora não nevou aqui. Deus soprou um vento lá do norte do país, e trouxe a neve que era para lá e trouxe para cá. Eu não sei se foi isso, mas eu tenho fé para crer que só para poder dar um abraço em Papai do Céu e para honrar o nome dele, Ele é poderoso para fazer de acordo com a tua fé. Ele faz de acordo com a sua fé. Nós sentimos a presença de Deus. Deus falou conosco naquele lugar. Aquele silêncio total e aquele branco que você só ouve, aquele branquinho, e Deus falando, ainda que os seus pecados sejam mais sujos como a escarlata, o sangue de Jesus torna você mais alvo do que a neve. E Deus foi ministrando ao meu coração. Deus foi falando ao nosso coração, porque Deus é poderoso para mudar estações, para soprar vento de norte a sul, para trocar pessoas de lugares, no teu trabalho, na tua empresa. Deus é poderoso para fazer, mas eu pergunto, quantos aqui creem que Ele vai fazer na sua vida? Quantos creem que Ele vai fazer? Jesus, eu já perdi até as horas, passou até do horário, eu tenho 7 minutos para encerrar uma mensagem, que tinha tanta coisa para poder falar. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos ter uma atitude de nos encher de fé, estar sempre praticando a fé. Nós devemos estar colocando em prática aquilo que Deus tem feito na sua palavra, nas nossas vidas, e pedindo ao Senhor que nos dê experiências, porque a Bíblia diz, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como é feita nos céus. Deus quer que você, crente, tenha experiências celestiais na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém, queridos? Então vou pedir para você chegar na sua casa, você possa anotar, como eu falei domingo passado, o seu caderninho da fé e das promessas. Pega o seu caderninho lá, compra um caderninho pequenininho e anote lá as promessas de Deus na minha vida. Onde é que você está precisando levar a área de fé na sua vida? E comece a declarar na sua vida aquilo que você crê para você e para teus filhos. O que é que você crê na tua vida e na vida da tua família? Anota lá e anote os versículos bíblicos, anote a data e comece a orar e a declarar e a confessar. O que é que você precisa? Não só você crê, mas você precisa. Que às vezes nós estamos precisando de alguma coisa na vida, e a Bíblia fala, sejam as vossas necessidades conhecidas diante de Deus com súplica e ação de graças. Anote o que você precisa. Anote diante de Deus as promessas que Deus tem feito para a sua vida, as promessas que Ele pode ter feito lá na sua infância, as promessas de 20 anos atrás, de quando você era criança, era adolescente, mas também as promessas dessa semana. Não se esqueça, Deus liberou algo na sua vida aqui, anote, porque senão semana que vem você já esqueceu. Anote e creia no que está na promessa. Leia o seu livrinho da promessa, declare sobre a sua vida a palavra de Deus, viva a promessa de Deus na sua vida e creia que Deus é poderoso para transformar e para mudar essa história na sua vida. Faça o inventário e declare, crendo. Eu quero convidar a igreja para você crer. Eu quero que você comece a ousar a crer mais a partir de hoje, a partir desse ano. Ouse a crer que Deus quer o melhor para a sua vida. Levante a sua mão e declare assim, o meu Deus quer o melhor para mim. O meu Deus tem o melhor para mim. Fala assim, o meu Deus tem muito mais para a minha vida. Fala assim, meu Deus e meu Pai, me perdoe por limitar o teu poder e ação na minha vida, por não crer no teu poder. Faça um inventário minucioso, faça um inventário na sua vida financeira, na sua saúde. Faça um inventário sobre a sua vida familiar, do que você precisa melhorar, o que é que precisa mudar na tua vida profissional. Creia, não se satisfaça com o que está aí. Eu declaro sobre a sua vida, Satanás, ele ataca para roubar a sua fé, e ele transforma crente velho em crente, é ser um crente pacífico, um crente que já se tornou, é assim mesmo, não tem mais jeito, pastor, já fiz 50 anos, já tenho 30 anos de igreja. Não aceite. Se você tiver fé e se você posicionar, você irá ouvir sobre a sua vida Jesus dizer, seja feito de acordo com a tua fé. Seja feito de acordo com a tua fé. Agora o milagre não vai chegar na mesma hora e na mesma proporção. Para um chega mais cedo, para outro chega depois, porque antes do milagre chegar,
Deus está trabalhando na sua vida, Deus está operando um milagre em você, Deus está usando situações para mudar e para transformar você. Então não é no seu dia, não é do seu jeito, não é na sua hora, mas você continua crendo, você continua louvando, você continua adorando, você continua investindo na obra de Deus, você continua servindo, você continua sendo fiel, você continua adorando a Ele, porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você não desvia do caminho, você não perde o foco, você não desanima, você não deixa Satanás roubar a tua bênção, você não coloca a espada na bainha, mas você está sempre preparado com a sua mão firme na espada e declarando: maior é o meu Senhor, aquele que está na minha vida, do que aquele que está no mundo. Eu não aceito esse ataque na vida do meu filho, esse ataque na vida da minha filha, eu não aceito essa obra do diabo na minha vida ou na minha família, eu não aceito esse levante do inimigo. Eu declaro: Deus, uma mudança no meu trabalho, uma mudança na minha empresa. Meu Pai, essa calúnia se levantou contra a minha vida, mas eu creio que o meu Redentor vive, que Ele irá se levantar para me defender dessa situação e dessa injustiça. Meu Pai, as portas estão fechadas, mas eu creio que há um tempo e há um propósito do Senhor. Mas eu creio que o milagre já chegou na minha vida, na minha casa e na minha família. Se você crê, diga amém e diga glória a Deus. Fala comigo assim: confissões de fé. Presta atenção em algo que vai mexer muito com você na palavra de Deus. Vou pedir o pessoal aí do telão para colocar, por favor, Números capítulo 14, versículo de número 2. Números 14, versículo de número 2. Antigo Testamento, Números 14, de número 2. Fala comigo assim: declaração de fé. Fala comigo assim: declaração de fé. Olha para mim. Assim como existem declarações de fé na tua vida e poderosas, o diabo também irá te provocar para você fazer declarações de derrota, declarações de sentença de derrota para a tua vida, onde você mesmo se sabota, você mesmo sabota o teu esposo e a tua esposa, você mesmo sabota o país e a cidade onde você mora, ou o bairro onde você mora, com as tuas palavras. Ao invés de você usar a fé para gerar uma realidade diferente na você mesmo, é isso mesmo, pastor, o que é que eu posso fazer? E você declara a sentença de derrota, aceitando a situação que está aí. Então o diabo, que veio para roubar, matar e destruir, ele vem para roubar a tua fé e as confissões de fé que você deveria fazer sobre tua vida, sobre teu país, sobre a tua igreja, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre sua saúde, sobre seus pastores. E o diabo vem para roubar. E muitas vezes o diabo usa pessoas que estão por perto da gente. Nós precisamos estar atentos, porque o diabo quer fazer você. Olha o que é que o povo fez. O que é que aconteceu com o povo de Deus ali? Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no deserto, ou nesse deserto. Deixa esse versículo, por favor. Depois do relatório dos espias negativo, a multidão aceitou o relatório negativo e produziu uma declaração de morte. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: tenha muito cuidado com o que você fala, porque o diabo vai provocar você. Muitas vezes o diabo vai usar a gente, pessoas de perto, para trazer notícias e relatório, como os irmãos de José, que pegaram a capa do irmão, banharam no sangue do animal e mostraram para o papai Jacó e falaram: olha, teu filho José morreu. E vai: meu Deus, perdi o meu filho. Satanás é tão sujo que ele mente e ainda produz falsas provas para comprovar a mentira, para fazer você acreditar na ilusão e na mentira. Mas eu quero declarar só na vida de quem é crente e tem fé nessa noite: se um relatório chegar na tua vida mal, que não está de acordo com a palavra de Deus e as promessas, você se levanta e fala: eu sei que eu estou até vendo com os meus olhos, mas mesmo que já tenha morrido, eu creio que Deus é poderoso para ressuscitar e trazer essa situação de volta na minha casa, na vida e na minha família. E você faz uma declaração de fé no nome de Jesus. Depois do relato dos espias, o povo murchou, o povo chorou em alta voz, por causa do relato dos outros. E a Bíblia fala que todos os israelitas, olha o que eles fizeram: começaram a se queixar, a murmurar
contra Deus, o líder que Deus colocou sobre eles. Começaram a lançar palavras e toda a comunidade se juntou. É isso mesmo, vamos nos juntar e vamos lá resolver essa parada. Não é possível, a gente está vendo que esse negócio não vai dar certo. É muito ataque, é muito problema. Estamos aqui nesse deserto correndo risco de vida. É muito calor durante o dia, é perigo de animal peçonhento, de morte. É o ataque dos reis inimigos, de exércitos inimigos. De noite é frio, é problema. Era muito melhor a gente ter morrido lá no Egito. Era muito melhor a gente morrer aqui nesse deserto. Fala comigo assim, misericórdia. Só que às vezes o diabo trabalha para lançar sentenças de morte na sua vida e você não vigia. Porque você não está encharcado de Bíblia. Você não está lendo Bíblia o suficiente para contrapor os ataques do inimigo na palavra. Como é que a gente apaga os dardos inflamados do inimigo, que vem como flecha de fogo invisível, você não está vendo? O diabo lança de lá uma proposta de um ataque, é invisível. Mas a Bíblia fala que o crente cheio da Bíblia, ele levanta o escudo da fé, e com o escudo da fé ele apaga os dardos inflamados do inimigo. Fala comigo, o escudo da fé. Declare comigo assim, eu preciso aprender a usar o escudo da fé. Escudo é instrumento de defesa. O diabo manda de lá para cá. A vida manda de lá para cá uma proposta. O médico manda de lá para cá um relatório. A empresa manda de lá para cá um relatório. O plano do governo manda um relatório. A situação política manda um relatório. O contrato não assinado manda um relatório negativo. A traição do inimigo, do sócio, o roubo, a emboscada armada na estrada, o acidente manda um relatório negativo para destruir você, para tirar sua paz. Mas se você é um crente cheio de fé e da palavra, você usa o escudo da fé, apaga os dardos do inimigo e agora você lança a mão da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e você agora usa a espada. Espada é instrumento de ataque, já não é mais instrumento de defesa. E o diabo vem de lá para cá com uma proposta, mas você se levanta, Satanás, eu sei que você atacou o meu filho, o meu esposo, a minha casa, as minhas finanças, os meus negócios, mas a palavra de Deus diz sobre a minha vida, que em todas essas coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e você parte para cima pela fé, em nome de Jesus e na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Mas o que o diabo quer é roubar a sua fé. É fazer você estufar o peito e se orgulhar de quem tem 30, 50 anos de crente, mas não está mais usando a fé. Já guardou o escudo velhinho, está lá em casa todo empoeirado. Nem usa mais a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A espada está precisando ser amolada. Afia essa espada, crente. Afia a tua espada na leitura bíblica, no jejum, na oração, na busca de Deus, na leitura da Bíblia. Porque senão você lança decretos que destroem a sua vida e a sua família. Fala comigo, meu Deus. Eu quero mostrar para vocês como que o negócio fica sério. O povo não falou aquilo ali? Quem dera, olha o que o povo falou, a gente tivesse morrido lá no Egito. Olha o que o povo falou. Todo mundo, e um catucando o outro, é isso mesmo, é isso mesmo. Quem foi que disse que a voz da multidão é a voz de Deus? A voz da maioria. Quem falou que Deus está com a maioria? Deus só está com quem tem fé. Você pode ficar sozinho, mas não perca a sua fé. Teus inimigos podem até vir contra você, a empresa toda contra você, mas se você tem fé, fique com Jesus. O mundo está agindo assim, mas você age na fé. O relatório médico e o noticiário, a tendência da economia está dizendo isso, mas a fé e a palavra que Deus te deu está mandando você em outra direção. Viva por fé. Fala para a pessoa do seu lado, viva pela fé. Senão você faz declarações. Sabe o que é que o povo fez? Não declarou que queria morrer no deserto no Egito? Aí Deus fez, sabe o que com o povo? Seja feita a sua vontade. Olha o versículo 28, por favor. Coloca o versículo 28. Meu Deus. Olha o que é que Deus mandou Moisés dizer ao povo. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que me pediram. Assim diz o Senhor, farei a vocês exatamente o que vocês pediram. Não pediram para morrer no deserto? Vai morrer todo mundo no deserto. Não entrou ninguém na terra prometida, não seja Josué e Caleb. Fala para a pessoa do seu lado, cuidado com o que você fala.
Levante a sua mão para você entender de uma vez por todas, bem alto, mas fale com convicção, na autoridade do Espírito Santo. Fale comigo assim: as minhas palavras são declarações proféticas de fé na minha vida, na minha família e nos meus negócios. E da minha boca não pode sair palavras torpes que não sirvam para a edificação, para o consolo e para o conforto do meu próximo. São declarações do mundo espiritual. Porque se você falar no momento da pressão, era melhor para mim ter morrido mesmo. Não sei quem foi outro dia, um amigo que me falou que tinha uma pessoa que trabalhava viajando muito e que ele falava essas palavras, de que um dia, não sei o que lá, que ele queria morrer em certa situação. Pois do jeito que ele falou, houve um acidente, ele morreu exatamente como ele falava. Fala comigo assim: o poder da vida e da morte está na minha língua. Comece a crer. Comece a declarar com fé sobre a tua vida, sobre os teus filhos. Comece a profetizar e a declarar em nome de Jesus. Que você não possa usar confissões negativas, porque da forma como você falar, Deus vai fazer na sua vida. E a gente erra, sabe por quê? Porque nós falamos de acordo com as circunstâncias que vocês estão vendo e não de acordo com a realidade que vocês desejam. Os crentes estão errando e perdendo a batalha porque estão falando de acordo com o que estão vendo com seus olhos. Eu quero dizer, se você está confessando que você está vendo, pois é, pastor, é realidade, vou fazer o quê? Quero dizer para você, sinta muito, mas você é um crente raso, é um crente carnal, um crente que está na carne, porque você está usando o olho físico, você está usando a carne, para declarar o que você está vendo com o olho da carne. Então logo você é um crente carnal, mas o crente espiritual, o olho dele, físico, está vendo problema, está vendo violência, está vendo desordem, está vendo confusão, mas os olhos do Espírito estão vendo a provisão e a solução de Deus. E a declaração de fé já está vendo o milagre, já está vendo a família restaurada, já está vendo o casamento restaurado, já está vendo você viajando por aí, pregando em várias nações, já está vendo por aí Deus usando você para levar o evangelho e para pregar a palavra de Deus, já está vendo por aí um ministério nascendo na tua vida, já está vendo por aí o teu filho formado, bem sucedido, prosperando, se tornando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Está tendo problema, caos dentro de casa, confusão, mas os olhos da fé estão declarando: o meu Deus é maior do que tudo isso. E eu creio no poder da palavra de Deus, e eu declaro um novo tempo para a minha vida, para a minha casa e para a sua família, porque os olhos estão vendo uma coisa, mas a fé está vendo outra coisa. Quero perguntar se ainda tem crente de fé aqui essa noite. Sabe por quê que nós não estamos avançando e prosperando? Porque já nos acostumamos a dizer com todo orgulho: eu tenho 30 anos de crente. Mas você aprendeu a confessar o que você está vendo e não o que você está crendo. Se continuar confessando o que você está vendo, o saldo bancário, se continuar declarando o que você está vendo a realidade dentro de casa, se continuar vendo a realidade sobre a sua vida, a realidade que você está vendo no seu país, aquilo que precisa mudar e melhorar na sua vida, na obra de Deus, na cidade de Feira, nós precisamos declarar pela fé, em nome de Jesus. Fala comigo assim: eu creio que Deus é poderoso para fazer na minha vida. Já estou encerrando, mas eu preciso finalizar mais alguns princípios importantes. Da mesma forma, preste atenção, que você tem fé para chegar na tua casa, pegar o controlezinho do ar-condicionado e digitar um botãozinho escrito assim: 16 graus. Tem gente que gosta disso, eu nunca uso 16, para mim é só 23, 24. Não gosto de nada gelado em cima de mim. 16 graus, 17, você ajusta a temperatura que você quer. E você aperta o botão, liga o ar-condicionado e você ajusta para o ar-condicionado trabalhar, para baixar a temperatura do ambiente até onde você marcou. E o termostato vai fazer esse trabalho. E aí você dá as costas, às vezes vai trabalhar, fazer outra coisa, quando você voltar o quarto já está friozinho, geladinho. Sabe por quê? Porque você teve fé
de que o aparelho criado pelos homens vai trabalhar para obedecer exatamente o que você declarou que vai acontecer. E olha que coisa linda acontece. Acontece. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Que a tua fé trabalha do mesmo jeito. Você declara no mundo espiritual e você ajusta no controle remoto dos céus, através da palavra de Deus, a temperatura no mundo espiritual que você quer que a tua vida esteja. Você declara, minha vida está assim hoje, o meu casamento está assim, mas eu quero ajustar a temperatura para ficar aqui. Eu quero ajustar para ficar desse jeito. E você começa a declarar. Só que às vezes o ar-condicionado gela rapidinho dentro de 2 horas. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas eu quero declarar que a fé funciona como termostatos. Irá acontecer da maneira que você crê e você declarou que vai acontecer. Quantos creem que vai acontecer? Quantos creem que 2025 é o ano da promessa? Então, se você tem problema de enfermidade, leia Isaías 53:5 e declare: pelas suas feridas eu já fui curado. Leia 1 Pedro 2:24, pelas suas feridas nós já fomos sarados. Declare sobre a sua vida, porque Deus traz sobre a sua vida. Ele declara, como Paulo declarou em 1 Timóteo 6:12, eu lute o bom combate da fé. Sabe por que Paulo chamou de o bom combate da fé? Porque todo combate do crente, se você tem fé, é um combate que você já venceu no final. Por isso que o combate é bom. Fala comigo assim, um combate é bom. Fala assim, lute o bom combate. Fala, lute o bom combate da fé. Porque em todas essas coisas vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levante a sua mão e fale assim, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque se você tiver fé, meu querido, e você tiver fé, em todas as batalhas você vai vencer. Você pode não vencer agora, ou amanhã, ou semana que vem, mas no final você é vencedor. E o diabo está lutando 24 horas por dia para congelar a sua fé, para paralisar a sua fé, para destruir o que Deus quer fazer na sua vida. Mas se você tem fé de que Deus está restaurando a sua fé nessa noite, se coloque de pé nessa hora que nós vamos orar. Nós vamos orar nessa hora. Levante as suas 2 mãos para o alto e faça uma oração comigo assim, o mais alto que você. Fala assim, meu Deus e meu Pai, me perdoe por incredulidade ou falta de fé. Mas nessa hora, eu declaro no mundo espiritual uma mudança na minha vida. 2025 é o ano do cumprimento das promessas na minha vida. Eu creio em milagres. Eu declaro milagres na minha vida, na minha saúde, no meu corpo, na minha casa e na minha família. Meu Pai, obrigado por me despertar nessa noite para uma vida de fé. Eu quero usar o escudo da fé, a espada do Espírito, e eu te agradeço pela tua palavra que declara que eu já venci o bom combate da fé. O bom combate da fé. Porque em todas essas coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus me garante a vitória. O sangue de Cristo me comprou essa vitória. E eu tomo posse. Eu recebo nessa noite a minha porção como filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Se você crê, diga amém. Dá um aplauso ao Rei dos Reis, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Mais uma vez, levante as suas 2 mãos para o alto. Nós vamos fazer essa declaração novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas 2 mãos para o alto. E você agora vai lançar decretos no mundo espiritual. Fala comigo assim, decretos. Fala comigo, decretos. Você vai lançar decretos, porque o mundo espiritual está ouvindo. Jesus está agora sabendo e olhando para saber se você tem fé. E eu quero que você declare agora com fé. Fala comigo assim, com fé. Fala com fé. Então declare aí, eu sou filho de Deus. Eu tenho um Pai celestial. Eu sou curado no físico e espiritualmente.
Eu sou próspero em tudo que eu fizer. Eu sou sábio e inteligente. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou amigo do Espírito Santo. Eu sou disciplinado na vida. Sou forte, saudável e bem-sucedido. Emprestarei a muitos, mas não tomarei emprestado. Eu amo orar, ler a Bíblia e jejuar. Sou ganhador de almas. Obrigado, meu Pai, por me prosperar financeiramente para financiar o Evangelho. Obrigado, meu Pai, por me manter saudável para espalhar o Evangelho. Obrigado, meu Pai, por me livrar a mim e a minha família de todo o mal. Eu não morrerei, mas continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor na terra dos viventes, neste ano de 2025 e nos muitos anos que virão. Quem crê, glorifica o nome dele, exalta ele nessa noite. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus!